Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFON de 2018. Eu vou fazer agora a questão número 31. A questão diz assim: o sistema abaixo é constituído por duas placas metálicas retangulares e paralelas com 4 metros de altura e afastadas de 4 centímetros, constituído de um capacitor de 5 microfarad. No ponto A, equidistante das bordas superiores das placas, encontra-se um corpo pontiforme com 2 gramas de massa e carregado com 4 microcoulombs. O corpo cai livremente e, após 6 segundos de queda livre, a chave K é fechada, ficando as placas ligadas ao circuito capacitivo, em que a fonte E tem 60 volts de tensão. Determine a que distância da borda inferior da placa se dará o choque. Então, a gente tem esse circuito capacitivo aí, e a gente sabe que quando essa bolinha ela cair por aqui, 6 segundos depois, esse capacitor é carregado e a bolinha vai ser atraída, né, por uma das placas. A gente sabe que a carga é uma carga de mais 4 microcoulombs, né, e a gente vai considerar que quando a chave for fechada, esse capacitor aqui ele vai ser carregado praticamente instantaneamente, não influenciando no tempo de queda da partícula, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a associação, resolver a associação desses capacitores aqui. Depois a gente vai encontrar o campo elétrico que atua entre essas placas. E aí depois eu vou calcular a força elétrica que vai atrair essa partícula e depois o tempo que ela vai demorar para tocar a placa. E aí depois eu vou fazer a distância, né, em que ela caiu, né, da extremidade de uma das placas, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser redesenhar esse circuito aqui para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo. Então, o circuito ele vai ficar assim: a placa 1, a placa 2, e ele vai estar ligado, né, em paralelo com esses dois capacitores aqui e em série com esse aqui. O que acontece? A gente sabe que capacitores em paralelo têm uma capacitância equivalente igual à soma desses capacitores. Então, eu vou botar 5 mais 20 mais 15. Então, essa capacitância equivalente vai ser igual a 40 microfarad. Beleza? Agora, note o seguinte: esses 3 capacitores aqui, eu posso substituir, então, por um único capacitor de 40 microfarad. Porém, esses capacitores aqui, eles estão ligados em série com esse aqui. Então, eu venho aqui e digo que esse camaradinho aqui é esse capacitor de 20 microfarad. E o que acontece? A gente sabe que quando os capacitores, dois, né, capacitores, estão ligados em série, a capacitância equivalente pode ser feito como a multiplicação pela soma, divididos pela soma. Então, vai ficar 40 vezes 20, 40 mais 20. Isso aqui vai me dar 800 por 60, que é a mesma coisa que 40 terços. Tá? Então, isso aqui me deu 40 terços de microfarad. Aí, agora, dá para eu calcular qual é a quantidade de carga de todos esses capacitores.
Como eu vou calcular essa quantidade de carga? A quantidade de carga vai ser esse capacitor equivalente, que é 40 terços, vezes a DDP. A gente sabe que o texto falou que essa DDP aqui, ó, é de 60 volts. Então, é 60 volts. Se eu simplificar aqui dá 20, né? Então, eu sei que a quantidade de carga vai ser de 800 microcoulombs. Achei a carga do capacitor, certo? Agora, eu vou descobrir qual é a voltagem nos terminais da placa do capacitor. Como eu vou fazer isso? Eu não sei que o capacitor ele tem uma carga de 40, né? Ó, esses três camaradas, ele não vai ter a mesma carga. Então, eu posso dizer que Q é igual a capacitância vezes a voltagem. A carga que eles receberam foi de 800 microcoulombs. Eles têm uma capacitância equivalente de 40 microfaraday. Então, a voltagem vai ser de 800 por 40, isso vai me dar 20 volts. Então, o que eu sei? Eu sei que a voltagem, a DDP entre os terminais da placa do capacitor é de 20 volts. Aí, agora, o que a gente tem? A gente tem exatamente essa situação aqui, ó. A gente tem lá as placas do capacitor, né? A gente sabe que a DDP aqui é de 20 volts, certo? E que essa carguinha, né, essa partícula, ela vai vir, vai cair. Quando ela chegar aqui, esse capacitor é ligado, né? Então, nesse momento, a gente sabe que ela vai fazer uma trajetória aqui dentro. E aí, note pela figura, né, que essa placa aqui, ó, ela vai ter sinal positivo e essa placa aqui, sinal negativo. Então, eu posso escrever assim, ó, se essa placa tem sinal negativo e essa tem sinal positivo, e é mais que, porque ele falou aqui em cima, ó, que ela é carregada com 4 microcoulombs, eu posso afirmar que a trajetória dela vai ser o quê? Uma trajetória assim, sacou? Eu sei que daqui até aqui tem 0,6 segundos. Agora eu tenho que descobrir quanto vai demorar para ela passar, né, daqui da ponta da placa até onde ela toca a placa, certo? Então, veja bem, se a gente sabe a DDP e a gente sabe a distância entre as placas, né? Ele disse que a distância entre as placas, aqui ó, na figura, vale 4 centímetros, né? Então, eu posso dizer que 4 centímetros é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Eu já vou botar assim. E aí, o que acontece? Se a gente sabe a DDP e a distância da placa, a gente pode descobrir o nosso campo elétrico, né? Qual é o valor do campo elétrico? Então, a gente sabe que o campo elétrico é a DDP divididos pela distância, certo? Então, a gente pode escrever assim, ó, que campo vai ser 20 divididos por 4 vezes 10 a menos 2. Isso é a mesma coisa que 2.000 divididos por 4. Isso aí vai me dar 500 newton por coulomb. Bola, por que você descobriu o campo elétrico? Pelo seguinte, quando essa carguinha ela entrar aqui nesse campo gerado, ela vai sofrer uma força
elétrica nesse sentido. E como é a única força que está atuando na partícula, eu posso dizer que a força elétrica é a resultante das forças que estão atuando sobre a partícula. Então, isso é igual a ma. A gente sabe que força elétrica é carga vezes o campo, não é? Então, eu posso dizer que carga vezes o campo é igual a m vezes a. Então, vamos botar aqui como dados. A gente descobriu que o campo elétrico é de 500 newton por coulomb. A gente sabe que a carguinha ela é de 4 microcoulombs. Então, a gente pode dizer que é igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente sabe que a massa da partícula é de 2 gramas. Então, a gente sabe que a massa vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 quilos, certo? E a aceleração é o que eu vou descobrir. Então, a minha conta aqui vai ficar assim, ó, 4 vezes 10 a menos 6 vezes 500 é igual a 2 vezes 10 a menos 3A. Então, a aceleração vai ser 20 vezes 10 a menos 4 divididos por 2 vezes 10 a menos 3. E isso aí vai me dar 1 metro por segundo. Beleza? Então, eu achei a aceleração da partícula. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que pela função horária do movimento uniformemente variado, a gente consegue determinar o tempo que ela vai demorar daqui até aqui. Só que note o seguinte, ela não entrou no meio da placa, então eu posso dizer que essa distância equivale a d sobre 2 e essa aqui d sobre 2. Então, saca só. Na verdade, eu poderia fazer essa situação assim, ó. Ela não está fazendo esse caminho. Então, a gente sabe que a posição que ela está até a placa seria d sobre 2. E aí eu posso determinar o seguinte, o mesmo tempo que ela demora para fazer essa trajetória, esse percurso aqui, ela demora para fazer esse aqui. E aí a gente pode lembrar lá do movimento uniformemente variado, quando a gente falava em queda livre. Né? Lembra que a gente fazia assim, ó, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado? A gente chamava esse cara de zero, esse cara de zero. Então, ficaria S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. A aceleração eu tenho, a altura eu tenho, que é d sobre 2. E eu descubro o tempo. Então, olha só, vai ficar assim, ó, d sobre 2 é igual a 1 meio que multiplica 1t ao quadrado. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e eu sei que t ao quadrado é igual a d. Mas d é igual a quem? 4 centímetros, não é isso? 4 centímetros, 0,04 metros, ou seja, eu posso dizer que t é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2 metros. Extraindo essa raiz aí, eu sei que o meu t é igual a 0,2 segundos. Beleza? Então, agora que eu tenho o tempo em que ela demorou para fazer essa trajetória aqui, olha o que eu vou fazer. Ela veio daqui até aqui, ela demorou 0,6 segundos. Daqui até aqui, ela demorou mais 0,2 segundos. Então, eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu posso dizer que meu tempo total de movimento foi o 0,6 do início mais o 0,2, que foi o desvio da trajetória, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Isso aqui vai me dar 0,8 segundos. E aí, agora, eu posso descobrir
qual foi a trajetória, qual foi a distância toda que ela percorreu. Que a gente vai fazer assim, ó, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Esse cara aqui a gente chama de zero. Ela foi abandonada, então esse cara é zero. Então, S vai ficar a 1 meio de GT ao quadrado. Então, agora, a gente vai ter assim, ó, que S é igual a 1 meio vezes 10, que multiplica o tempo total, que é o 0,8. Então, S é igual a 1 meio, 0,8 ao quadrado, que multiplica 10, que multiplica 0,64. Isso aqui vai me dar 3,2 metros, beleza? Beleza. Achei a resposta? Ainda não. O que a gente acabou de calcular? A gente acabou de calcular o seguinte, a placa toda, ela tem 4 metros. Então, quando a partícula ela pegou e fez esse caminho aqui, né, do início do movimento até onde ela caiu, tem 3,2 metros. Então, o que eu vou fazer? Se eu pegar o 4 e subtrair com 3,2, vai me dar 0,8 metros da borda da placa, que é exatamente o que o problema está pedindo. Ele não pediu aqui, ó, determine a que distância da borda inferior da placa se dará o choque, vai dar a 0,8 metros da borda inferior. Resposta letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.